Fala pessoal, tranquilo? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo para fazer bake especificamente de tecidos. Bom pessoal, estou aqui no Marvelous, simulei esse tecido aqui e ele está bem high poly, como você pode ver. E para trabalhar com ele em uma engine, em real time, a gente precisa de uma malha mais amigável. Então por isso a gente faz o bake. Eu levei essa malha, como você está vendo aqui, como OBJ para o Blender. Aqui no Blender, quando eu importei ela vem assim, como você pode ver, da mesma forma como ela tá lá, bem high poly. Como qualquer outro objeto, assim, a ideia seria fazer uma versão low poly disso e tirar um bake. Eu fiz essa opção aqui para mostrar para vocês. A opção tradicional que a gente costuma fazer bake de qualquer outra coisa. Mas eu vou mostrar uma técnica que eu considero melhor para tecidos. Mas antes eu preciso mostrar aqui para vocês rapidinho o resultado. Então eu fiz essa malha low poly por cima da minha malha high poly. Essa malha low poly ela tá com a malha aberta, tá com informação de UV. Eu levei esses dois objetos aqui pro Marmoset. E no Marmoset aqui a gente tem a minha malha high poly que está em vermelho e a minha malha low. E aqui quando eu clico em low, aparecem as opções de cage. Você vê que o meu cage ele está cobrindo toda a minha malha high poly, fazendo com que eu não tenha muitos erros aí na hora de fazer o bake. Vou esconder aqui o high poly. Ficou um resultado assim como você consegue ver. Não é um resultado ruim, considero um resultado até bom. Só que essa técnica, né, que é a técnica tradicional, a gente faz bake de tudo praticamente dessa forma, ela apresenta algumas coisas que causam estranheza, se você for parar para ficar analisando o asset em si. Principalmente nessas áreas onde tem essas dobras muito acentuadas, fica meio chapado. Isso acontece porque o nosso objeto ele tem a topologia bem simplificada e ele passa reto nessas áreas de dobra e na hora do bake ele acaba não pegando essa informação como deveria. Repetindo não tá ruim, mas essa técnica que eu vou mostrar agora, você consegue ter um resultado melhor. Bom galera, estou aqui no Blender novamente para mostrar a técnica que eu estou falando. Essa aqui é a mesma malha importada do Marvelous. Essa aqui é uma malha em forma de plane, só que com a topologia exata dessa malha aqui. Como que eu fiz isso? Aqui no Marvelous, eu tinha meu tecido simulado aqui. Eu simplesmente voltei ele aqui ó, com esse botão para pose inicial antes da simulação e exportei ele assim, como OBJ. Exportei ele lá pro Blender. Usando essas configurações aqui. Single Object, Thin e em milímetros. Vou cancelar porque eu já fiz essa exportação. Então, isso é uma coisa muito importante. Essa técnica ela pode ser usada para várias outras coisas, mas com a regra que o seu objeto aqui que está planificado, ele tem que ter a mesma topologia desse daqui. Ele tem que ter os mesmos números de polígono e também a mesma UV. Eu vou fazer ele ficar com a mesma UV aqui dentro do Blender. Aqui no meu objeto posado, que eu vou chamar ele assim, ele está com esse nome, pose.
ele já estava com a UV aberta, né? Eu só dei o pack aqui para ele ficar aqui dentro. E nesse objeto aqui, inicialmente é que eu já fiz aqui, mas ele veio com a UV grandona assim também. Eu vou até deixar bem grande. E eu coloquei aqui um material de um checker aqui para ficar mais fácil de ver. A gente vê que ele está com um texel density diferente. E duas informações importantes. Para essa técnica funcionar, o objeto em forma de plane ou com o formato da UV, ele precisa ter o mesmo número de polígonos e exatamente a mesma UV do nosso objeto HiPoly. Posado, né? Desculpa. Então agora eu vou ensinar vocês a transferir essa informação de UV para esse objeto. Então, com esse objeto aqui selecionado, eu vou adicionar o modificador Data Transfer. E se você quiser, eu fiz um tutorial explicando todas as opções que esse modificador tem aqui, o Data Transfer. Tem uma playlist dos modificadores do Blender no meu canal e eu coloquei, esse foi o primeiro tutorial sobre o Data Transfer. Mas eu vou fazer mais rápido aqui para o tutorial de hoje aqui ser mais fluido. Então aqui no meu objeto tem aplicado o Data Transfer. Eu vou escolher aqui como Source Object o meu objeto posado. Então a gente vai copiar informações dele. E aqui a gente vai especificar quais as informações que a gente vai copiar. Em Face Corner Data, a gente vai habilitar e vai escolher a opção UV. E aí você vê que ficou esquisito, né? Isso acontece porque a gente tem que mudar essa opção aqui para Topology. Então, quando eu coloquei em Topology, você viu que ele já ficou com o mesmo Texel Density. Então eu vou aplicar isso daqui. Quando a gente entrar nesse objeto aqui e ver, ele está com a UV aberta aqui, com esse pouquinho de espaço aqui. Quando entrar nesse aqui, você vê que é exatamente a mesma coisa. Então, primeiro passo, copiar a UV. Ou, se só a UV já tiver igual dos dois objetos, vai funcionar. Mas se não tiver, você pode copiar dessa forma. Mas tem que ser um objeto exatamente igual, com a mesma topologia. Mesmo número de polígonos, eu digo. Então agora a gente vai para a segunda parte, que é copiar as informações de normal desse objeto aqui. A gente vai usar o Data Transfer para isso também. Então aqui eu coloquei o Data Transfer, especificar qual objeto a gente quer transferir alguma informação, que é esse daqui. De novo em Face Corner Data. E agora eu vou escolher a opção Custom Normals. Ficou esquisito novamente, como você pode ver. Aí a gente escolhe aqui Topology. A informação de normal desse objeto aqui, agora ela foi aplicada nesse objeto planificado. Isso vai facilitar quando a gente for tirar o bake de normal map. A gente vai ter um bake de normal limpo, sem erros, sem aqueles artefatos e sem ficar chapado nas dobras. Então beleza, agora a próxima etapa que a gente vai fazer é fazer um bake de normal desse objeto aqui. Então eu vou selecionar ele e exportar como FBX. Aqui eu vou colocar o nome dele como tecido 02 plane, para eu saber que é o meu objeto plano, e raio, porque ele é o meu objeto HiPoly. Export FBX. Então eu exportei ele agora e essa técnica eu utilizo o Substance Designer para fazer o bake, porque ele tem um bake específico que no Marmoset não tem.
criar aqui um graph template só para criar aqui uma pastinha. Eu vou colocar de bake tecido. Então aqui dentro do meu gráfico aqui do Substance, eu vou criar duas pastas. Primeiro eu vou chamar de mesh. E a segunda, com F2, maps. Dentro de mesh eu vou linkar, que é a mesma coisa que importar, o meu 3D Mesh, que é esse que eu acabei de criar. Tecido Plane High. Então estou importando aquele objeto que a gente acabou de exportar no Blender aqui para dentro do Substance Design. Ele está aqui já. Eu vou clicar e arrastar e jogar ele aqui só para a gente visualizar como que ele está. Então a gente vê que ele trouxe o plane e trouxe a informação de norma. Então agora a gente vai clicar aqui nele, o botão direito, e escolher essa opção Bake Model Information. Ele vai demorar um pouquinho e vai abrir a janela de Bake aqui do Substance. Aqui eu vou mudar para Submesh, só para ter esse preview aqui desses nomes. Vou habilitar essa opção Use Low as High Definition, porque a gente não vai ter uma malha High Poly, a gente vai usar essa malha para fazer o bake. Aqui eu vou escolher a resolução do meu bake, colocar 4K. E aqui em Add Baker, eu vou clicar aqui e vou escolher essa opção Normal Map from Mesh, que a gente vai extrair um Normal Map dessa Mesh. Escolhi a opção. Mais um detalhe importante, aqui em Map Type, a gente vai escolher, tá em Tangent Space, a gente vai escolher Word Space, que a gente vai fazer um bake de Word Space primeiramente, para depois a gente transformar em Local Space ou Tangent Space. Então beleza, o meu bake está setado, aqui eu vou escolher o diretório onde ele vai salvar. Então beleza, escolhi aqui meu diretório e aí eu vou apertar aqui Start Render para ele renderizar esse bake. É rapidinho, já está pronto aqui, a gente pode ver o resultado dele. Primeiro como a gente escolheu o Word Space, ele vai ficar com essa cara aqui mesmo. Então beleza, por hora aqui está encerrado essa etapa, vou fechar e vou voltar para o Blender. A gente já tem nosso bake de Word Space Normal. Então galera, voltando aqui para o Blender, agora a gente vai fazer uma versão desse objeto aqui, desse plane, só que mais low poly, que vai ser a nossa versão low poly do asset. Vou colocar aqui na vista lateral para ficar mais fácil. Vou jogar o cursor para cá. E eu vou criar um plane. Vou rotacionar aqui. E vou criar ele com as mesmas dimensões do meu plane high poly. Apertei Alt Z aqui para ver a visão em see-through, que fica mais fácil. Eu vou subdividir ele um pouco, porque a gente vai precisar de edges, né, para dar o formato cilíndrico e tal. Aqui eu vou adicionar, sei lá, 18 edges, acho que tá legal. Ou pode ser 36, e aí depois eu vou reduzir. Nessa região aqui, eu vou colocar um corte. Aqui a gente está fazendo a topologia do nosso objeto. E aqui, como tem uma curva bem acentuada, eu vou dar um chanfro e colocar
algumas subdivisões e aqui 2. E aí até aqui, como ele tem bastante curva, eu vou colocar mais subdivisões. E aqui em cima, como ele tem poucas, eu vou adicionar uma aqui e 2 aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas áreas que não são as áreas de borda, eu vou selecionar tudo, e aqui em Select, eu vou escolher essa opção Checker Deselect, para desselecionar uma edge pulando uma, ou a configuração que eu escolher aqui, ó, desselecionar duas e selecionar uma, mas eu vou escolher desse jeito aqui. E aqui em Select eu vou também adicionar, selecionar Rings. Então selecionei esses loops, eu vou desselecionar esses da ponta. E aí eu vou dar um M de Merge, escolher Collapse. Então eu menos esses da borda, né? Eu não poderia fazer isso. E eu vou dar o M Collapse. Então nas pontas eu tenho mais subdivisão para dar formato cilíndrico. E no decorrer tenho menos. E aí mais edges nas áreas onde tem mais curvatura. Então tá pronto meu low poly. Vou colocar aqui para visualizar a topologia. Então beleza. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa que esse objeto tenha a mesma UV desse objeto aqui, que a gente já aprendeu como fazer. Então primeiro eu vou selecionar esse objeto e depois esse, e vou com Ctrl L copiar, fazer um link de materiais. Vou copiar o material daquele ali, Ctrl L Materials. Então eu copiei o material, mas aí você percebe que ele está com um texel density diferente, né? Vou aplicar a escala aqui primeiro. E agora para copiar essa UV para esse objeto, eu vou escolher aqui o modificador Data Transfer e vou selecionar esse objeto aqui que a gente quer copiar o UV, Face Corner Data, e aqui eu vou escolher a opção de UV. Então pronto, ele já copiou a minha UV. A gente pegar aqui, ó, ele está com o mesmo mapeamento. Vou aplicar, pedir para ver aqui, está no Edit Mode, está com a UV aqui no mesmo posicionamento daquele outro. Então beleza. Agora eu vou nomear esse objeto aqui para tecido underline 02 underline low, que vai ser meu low poly. Vou jogar aqui para minha layer aqui do low. Vou esconder ele por hora. E agora o próximo passo que a gente precisa fazer é adicionar um shape keys para que esse objeto se conforme e receba a forma desse objeto aqui. Eu posso deletar já esse data transfer aqui com a informação de normal, porque a gente já fez o bake. Ele vai ficar com a informação de normal original. Mas agora a gente vai fazer esse objeto basicamente ficar nesse posicionamento aqui, com essas dobras e tal. Então eu vou selecionar primeiro esse objeto aqui que já está posado, depois o meu objeto planificado, e vou aqui nessa abinha aqui de Object Data e procurar essa aba aqui. Vai estar assim, você procura por Shape Keys. E aqui em Shape Keys, você vai clicar aqui
e vai escolher essa opção aqui, Join as Shapes. Então, a gente adicionou esse objeto aqui, que tem o mesmo número de polígonos, como uma pose de Shape Keys nesse objeto aqui. Então, você viu que foi criado aqui, ó, tecido 2 pose high. Está em 0, quando eu coloco em 1, ele vai ficar com a pose do meu objeto original. Então, a gente transformou aquele objeto plano no objeto posado. Vou colocar aqui Shade Smooth. Ele está com esses erros aqui de normal. Deve ser porque está com Auto Smooth com ângulo de 30. Eu vou colocar ângulo de 80, sei lá, ou 90. Aí ficou mais smooth. Aí eu vou voltar ele para a posição de plane. Então agora a gente tem isso salvo aqui. A gente pode ficar fazendo isso daqui. Eu vou habilitar aqui a visualização do meu objeto Low Poly. O objeto Low Poly está aqui e o High Poly está aqui. A gente precisa fazer com que o Low Poly siga essa movimentação e também receba, fique nessa forma aqui. Então o que a gente vai precisar fazer é deixar nessa pose no valor 0, que ele está plano ainda. O que eu vou fazer é só copiar o nome dele aqui, ó, com F2. Quando você aperta F2, aparece o nome dos objetos. Vou dar o Ctrl C. Eu vou selecionar meu objeto Low agora, que a gente fez. E aqui, nos modificadores, eu vou procurar o modificador Surface Deform. Basicamente, esse modificador Surface Deform, tanto o Surface Deform quanto o Mesh Deform, ele vai usar outro objeto para deformar o seu objeto que você colocar esse modificador. Vai ter vídeo na playlist de modificadores desse modificador em breve também. Mas agora eu vou escolher aqui em Target o meu objeto High Poly. Como eu copiei aquela hora o nome, eu colei aqui. Então, ele está selecionado, eu vou apertar o botão Bind. E agora quando eu selecionar o meu objeto High Poly, e aqui no Shape Keys, fazer com que ele receba o formato lá, o meu objeto Low Poly vai segui-lo. Então, a gente tem um objeto Low Poly com a silhueta, né, e as formas do objeto High Poly. Aqui no meu objeto Low, vou colocar Shade Smooth. E é isso. A gente tem agora o objeto Low Poly. Eu vou aplicar aqui dentro do meu objeto. Ele está assim porque deve estar habilitado aqui o Mesh Analysis, que futuramente eu vou explicar para que serve isso também. É um modo de visualização. Eu só vou selecionar tudo aqui, dar um mergezinho by distance, para ficar tudo colado, né? Beleza, agora está tudo coladinho e a alveta certinha. Então agora eu vou levar esse objeto Low Poly para o Substance Designer lá, para eu transferir aquela informação do Normal Map para esse objeto aqui. Então eu vou dar um F4, Export, vou copiar o nome dele para ficar mais fácil.
dar um export, FBX, com essa opção de Selected Object, para ele exportar só o que tiver selecionado. E vou colocar aqui na minha pastinha, onde está o osso também. Agora voltando aqui para o Substance Designer, cadê? Aqui. Eu vou aqui eu vou jogar esse mapa aqui para pasta de mapas, né? E vou trazer a outra mesh aqui, minha pasta mesh, que é o tecido low. Então agora o tecido low tá aqui, vou clicar em arrastar e jogar ele aqui só pra gente ver, tá tudo certinho com ele. Vou clicar com o botão direito, Bake Model Information. E aí, clicar nessa opção aqui novamente, colocar a resolução em 4K. E aqui o Baker que a gente vai usar agora é esse World Space Direction. World Space Direction. E aí, selecionei ele. Aqui em Input Direction, a gente vai tirar dessa opção aqui e vai escolher From Texture. E aí a gente tem que escolher a textura. Vou clicar aqui no Direction File, os 3 pontinhos. Vou escolher From Resource, que é para a gente escolher aqui dentro do arquivo. E aí a única textura que tem aqui é essa que a gente gerou anteriormente, de World Space Normal. Então vou dar o OK. E aí vou escolher aqui novamente onde eu quero salvar. Vou copiar aqui o diretório para não ficar procurando. Escolhi a pasta e vou dar o Start Render. Bom, então tá aqui o resultado do render. Ele transformou aquela textura que a gente tinha feito anteriormente, que a gente extraiu da nossa malha High Poly planificada. O mapa de World Space Normal no nosso mapa de Normal. Eu não sei o nome técnico correto, se é Tangent Space ou Local Space. O nosso azulzinho tradicional que a gente está acostumado a ver. E aí a gente vai usar ele agora para gerar outros mapas, especificamente Height, Occlusion e Curvature. Então vou fechar aqui que a gente já tem salvo. Vou arrastar esse normal map aqui para viewport do Substance. Então a gente tem ele aqui, né? Vou pedir para visualizar um plane high com alta resolução. E aqui de cara eu vou criar um output. Eu não precisaria, mas eu vou criar um output de normal aqui, que é um canal de saída. Adicionar um item e escolher normal map normal. E aí agora com esse normal map eu vou transformar ele em height map com vou apertar espaço aqui, vou digitar height normal to height HQ de high quality. Mas ele não vai ligar aqui não. Então aqui a gente tem um height map extraído a partir do nosso normal map. Vou dar umas modificadas nesses parâmetros aqui. Só para ter um resultado melhor. E aí mas a gente não vai dar saída nele. Eu só vou usar ele para gerar outros mapas. Aqui vai ser o espaço para habilitar esse negócio de procurar aqui. Ambient Occlusion. Então a gente vai ter um mapa de Ambient Occlusion aqui. Escolher a qualidade dele, eu vou colocar 16 samples. E aqui em Height, Depth e Radius, eu vou modificar aqui ao meu gosto. Isso aqui é bem intuitivo, você vai poder escolher a forma que te agrada mais. Então a gente tem um mapa de occlusion aqui agora. Vou gerar outro output aqui para dar saída nesse mapa de occlusion. Escolher adicionar item e escolher aqui Ambient Occlusion. Então, e por último, saindo do meu normal map, eu vou gerar um Curvature
vou escolher Curvature Smooth. Então, vou ter um mapa de curvatura aqui também. E vou dar um Output. E vou adicionar um item, escolher a opção Mask. Que, se eu não me engano, não tem curvatura. E agora, aqui, vou colocar os nomes, normal. Normal. Occlusion. Curvature. E aí aqui com o botão direito, aqui no meu gráfico, eu vou dar um Export Outputs as Bitmaps, para exportar como imagens esses outputs que eu setei. Vou escolher o diretório, tecidos base tutorial, é isso, e vou dar um Export Outputs. Então está finalizado aqui o nosso processo de várias etapas para gerar um bake melhor para tecidos especificamente. Aqui no Blender eu vou criar um material para a gente visualizar. Criar aqui um M underline tecido 002. E aí eu vou puxar aqueles mapas. Primeiro eu vou adicionar uma cor aqui para o meu material, que vai ser a cor de base. E eu vou puxar as texturas. Image Texture. Que vai ser o mapa de Curvature. Vou deixar como Non-Color. Vou dar um Shift D para copiar. E vou trazer o Occlusion. Deixar como Non-Color. Shift D. E vou trazer o meu bake tecido normal. Aqui na Viewport, vou colocar aqui esse RGB no Base Color, para a gente ver a cor inicialmente. Deixar bem reflexivo só para o início aqui. Se você tiver o add-on Node Wrangler, com Ctrl Shift clique no mapa, você visualiza ele aqui na Viewport. Estou visualizando aqui o meu mapa de Curvature. Agora eu vou visualizar o Occlusion. E vou visualizar o meu Normal Map. Só a título de visualização mesmo. Então aqui no meu mapa inicial, eu vou colocar o meu Occlusion aqui, vou adicionar um Color Mix. E vou colocar o meu Occlusion como Color 2 e como Multiply. No valor do meu Occlusion, eu vou colocar um Color Ramp para a gente modificar aqui um pouco a aparência dele. Então aqui a gente já está visualizando a influência dele, mais ou menos. Aqui modificando o meu Color Ramp, a gente tem ele mais contrastado ou menos contrastado. Tá legal, eu vou adicionar o meu Curvature também, com outro Color Mix. Só que aí
meu curvature, eu vou adicionar ele como edge. Vamos ver como que tá ficando. Antes de plugar ele aqui no meu edge, eu vou colocar um converter, um node de matemática e vou escolher a opção power para a gente contrastar ele um pouco. E aqui eu vou mexer um pouco no meu contraste para a gente ter um resultado mais bacana. E aqui a gente tem o controle da intensidade dele. E aí eu vou adicionar por último meu normal map com vector normal map. Ele tem que estar como non-color. Às vezes, o normal map que a gente gera para uma game engine, ele não fica correto aqui no Blender. Então a gente tem que inverter o verde no nosso normal map. Então primeiro a gente vai separar ele com separate RGB. E aí o meu verde aqui, com F3, eu vou colocar invert, Shift A, e aqui no search, invert. Vou inverter o meu verde e eu vou uni-los novamente com converter combine RGB. Então o R, o G invertido e o B. Agora a gente vai ter um resultado melhor aqui. Vou tirar aqui vou tirar um pouco de specular e tirar um pouco de roughness. Então aqui a gente tem o nosso resultado do tecido com essa técnica de bake. Ele fica, na minha opinião, bem melhor do que da forma inicial lá com aquele bake tradicional. Deixa eu ver se eu consigo visualizar ele aqui, tá carregando. Aqui não ficou tão perfeito porque tudo também influencia a quantidade de polígonos. Para ficar melhor, teria que ter um pouco mais de polígonos aqui. Tanto que se eu habilitar aqui um Subdivision Surface, ele já dá uma boa melhorada aqui na aparência dele. Deixa eu tirar um pouco das influências aqui. Mas de qualquer forma, pelo menos na minha opinião, já é bem aparente aqui a grande melhora aqui nas áreas de curva, né? A gente tem bem marcado e sem tantos artefatos assim nas áreas de curvas, diferente desse aqui que é o bake tradicional que a gente está acostumado, que onde tem essas curvas, essas dobradiças, né, do tecido, fica meio esquisito assim. Mas então foi isso, galera. Essa é a técnica de tecido que eu utilizo para fazer os meus bakes. É uma coisa bem difícil de se passar, ainda mais porque eu não estou tão acostumado assim a fazer esses tutoriais. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender e que tenham gostado. Comente, deixe sugestão aí de como vocês fazem bake de tecido, se essa informação foi útil para vocês, o que vocês acham desse workflow. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima.